Norm era um executivo ocupado. Ele tinha tudo. Tinha um mundo em suas mãos. Era um executivo que parecia ter tudo ao voar de reuniões de negócios para reuniões de negócios no jato de sua empresa. Os lucros de sua empresa subiam. Seus empregados tinham segurança. Norm tinha um cargo alto em uma grande corporação. Uma corporação que estava entre as 500 maiores companhias da América. Na verdade, o incentivo de participação nos lucros de Norm, como gerente da empresa e um dos mais antigos funcionários de lá, permitia que seus funcionários continuamente recebessem aumento. Norm aproveitava suas férias em sua linda casa nas montanhas, perto de um belo lago. Geralmente, aproveitava suas férias em locais bastante exóticos. Parecia que Norm estava no topo deste mundo. Tinha tudo: poder, prestígio, um salário de milhões de dólares, uma conta bancária bastante volumosa. Mas interiormente, Norm estava morrendo. No interior havia alguma coisa errada. As reuniões de negócios pareciam não satisfazer Norm. Faltava em sua vida a paz interior. Faltava direção. Parecia que estava vazio por dentro. E quase sempre, Norm sentia-se deprimido, sentia-se exausto, sentia-se culpado, sentia-se confuso. Norm sentia-se desconectado da fonte da vida. Sentia como se fosse uma folha sendo levada por uma brisa, como uma pedrinha na beira da estrada. Tinha tudo, mas algo faltava em seu interior. Alguma coisa ausente no fundo de seu coração, algo que faltava em sua mente. Algo que faltava bem no fundo do seu estômago. Sentia a sensação incômoda de insatisfação. Shelley nunca encontrou Norm. Vivia a centenas de quilômetros de distância. Porém, Shelley passava por algo extremamente semelhante. Seu marido estava envolvido em negócios e trabalho, 67 horas por semana. Shelley tinha uma linda casa, mas faltava algo em sua vida também. Sentia-se vazia por dentro, sentia-se solitária, sentia-se sem valor, sentia-se não amada. E frequentemente sentia-se muito culpada. Homens e mulheres experimentam estas mesmas emoções, estes mesmos sentimentos. Caso seja o executivo de uma corporação que não se entregou a Cristo, caso seja uma dona de casa de meia idade sentindo-se rejeitada e descontente, caso seja um adolescente que tenta afogar seus problemas no álcool, caso seja alguém viciado em drogas, caso estejamos no mais alto escalão financeiro ou nos patamares mais baixos da sociedade ou na classe média, cada um de nós experimenta em algum momento da vida estes sentimentos de culpa, um distanciamento, solidão, desespero, desânimo. Há esta sensação de que algo está errado, de que a vida poderia ser mais rica, de que a vida poderia ser mais completa, de que a vida poderia ter um significado muito maior, uma felicidade muito maior do que nós sentimos. O que há por trás destes nossos sentimentos de solidão? O que há por trás desta culpa que nos atormenta? Por que nos sentimos separados de Deus tantas vezes? Por que nos sentimos assustados e com medo e solitários? Por que quando temos tanto, sentimos esta falta de paz? Algumas vezes em nossos corações, quando Deus criou o mundo, o plano de Deus para este mundo era felicidade e saúde e alegria e significado e a vida eterna. Para identificarmos a fonte do problema e para compreendermos por que nos sentimos assim, vamos voltar à Bíblia. Há muitos planos de autoajuda, porém esses planos de autoajuda parecem apenas nos deixar cheios de desespero no final. Há remédios receitados em farmácia, como Valium e outras drogas, que estão
sendo receitadas para recuperar uma certa normalidade e paz no coração humano. Porém, apesar de milhares estarem tomando estas drogas receitadas e compradas nas farmácias para enfrentarem a depressão, ainda sentem que algo falta em seu interior. Ainda sentem esta falta de paz, esta culpa, esta sensação de não ser amado, esta sensação de desvalorização. A Bíblia oferece uma resposta sensata e saudável para os problemas da vida e nos permite saber a solução para estes problemas. Vamos olhar o livro do Gênesis. Quando Deus criou Adão e Eva, foram colocados no ideal, no mundo perfeito, em um mundo magnífico, um mundo onde o ar era limpo e puro, um mundo com as águas em riachos e lagos impolutos, um mundo onde não havia doenças, nem sofrimento, nem angústia, nem morte, sem preocupações, sem medos, sem ansiedade. Mas batendo na porta daquele mundo, Lúcifer, um anjo caído, um anjo que Deus havia criado perfeito, mas alguém que se rebelou contra Deus, um que queria tirar Deus do seu trono, um que queria reinar supremo no universo. Esse anjo caído foi bater na porta do planeta chamado Terra. E Deus deu a Adão e Eva uma escolha: se escolhessem se rebelar contra ele, se dessem ouvidos à mentira do mal que diz que se comerem desta árvore ficarão mais felizes, terão um sentimento de alegria, terão a sensação de estimulação em suas vidas, voarão até chegarem ao êxtase e não ficarão à margem do êxtase. O pecado levou Adão e Eva ao medo e à culpa, à vergonha e à preocupação. O nosso planeta é um planeta em rebelião, um planeta que está separado de Deus. Como o pecado nos afeta? Como este afastamento de Deus afeta a raça humana? De que maneira nos afeta? O pecado nos separa de Deus. Na verdade, a Bíblia diz, leiam comigo por favor na tela em Isaías 59, versículo 2, vamos ler juntos. Mas as vossas iniquidades ou pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Portanto, é o pecado que nos separa da fonte da vida. É o pecado que nos separa da fonte da alegria. Somos um planeta em rebelião. E o pecado produz medo, produz ansiedade, produz insegurança, produz culpa, produz o vazio, produz a solidão. E pode tentar afogar esta culpa no álcool, mas ainda está lá. Pode tentar se livrar desta ansiedade e desta insegurança com drogas, mas ainda está lá. Pode tentar sexo premarital, mas ainda está lá. Pode tentar se entregar ao prazer, mas ainda está lá. Pode tentar dinheiro, mas ainda está lá. Porque o pecado nos separa de Deus e a raiz do pecado produz seus frutos, e os frutos são medo, ansiedade, insegurança, culpa, vazio e solidão. O pecado poderia ser definido como um relacionamento rompido. O pecado é um relacionamento rompido com Deus. Segundo Gênesis 3, versículo 8, quando Adão e Eva pecaram, correram para se esconder de Deus. E homens e mulheres têm corrido desde então. O pecado é um relacionamento rompido um com o outro. Lembram do Jardim do Éden? Adão disse: Deus, foi a mulher que me fez fazer isso. E ela só tem me causado problemas desde então, Adão diria. Argumento, disputa, conflito, barreiras entre as pessoas por causa do pecado. O pecado é um relacionamento rompido com Deus, um relacionamento rompido um com o outro, um relacionamento rompido com o nosso mundo. Um mundo e um planeta separados de Deus. As árvores começam a morrer, rios que estão poluídos, flores que morrem, e a morte e as sementes da morte embutidas na raça humana. Assim o pecado nos separou de Deus. Foi o pecado que provocou o descontentamento e a ansiedade, o medo e a preocupação. Precisamos não de uma nova filosofia, não uma filosofia de uma nova era que diz: olhe em si mesmo para encontrar o Deus dentro de você, porque a grande verdade é que
O resultado final do pecado, a separação de Deus, é a morte. Homens e mulheres nascem, vivem e morrem. Precisamos encontrar a paz, a ausência de culpa, a harmonia. Precisamos encontrar a ponte de volta ao nosso Criador. Mas, acima de tudo, precisamos encontrar a solução para o problema da morte. Porque a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 23. Leiam comigo, por favor. Porque o salário do pecado é a morte. Portanto, nascemos, somos crianças, somos adolescentes, chegamos aos 20 e à meia-idade, e a vida é uma marcha, do nascimento até a morte. E se não resolvermos o quebra-cabeças da morte, se não houver uma ponte deste mundo para o próximo, estamos condenados à morte. No entanto, no Jardim do Éden, Deus, na verdade, propôs a solução, já que o problema está dentro de nós. Foram nossos corações que se afastaram de Deus, foi nossa rebelião contra Deus, foi no pecado que nos separa de Deus, porque não apenas Adão e Eva pecaram, mas todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Portanto, se o problema está dentro de nós, precisamos de ajuda externa, de cima. É por isso que nenhuma ideia de nova era poderá resolver o problema desta geração. Porque o movimento da nova era nos leva a olhar para dentro de nós. Mas se o problema está dentro de nós, deve ser resolvido de fora. Se o problema está dentro de nós, deve ser resolvido de cima. Não tentando descobrir o Deus dentro de mim, mas tentando encontrar o Deus lá fora, num universo que me ama e que enviou seu Filho Jesus Cristo.